Boa noite. Os irmãos podem sentar. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, né, pela primeira, segunda vez. Sei que tem um povo aí de Macaé, né, os irmãos queridos, né, da igreja do nosso pastor Cristiano, né, da antiga igreja do pastor Cristiano, que agora a igreja dele é essa. Não adianta querer levar de volta, não. Não, estou brincando, queridos. Gostaria de dar alguns breves avisos. Primeiro, né, o cartão Conexão. Não sei quantos já chegaram a ver dentro do boletim, nós temos um cartão igualzinho a esse. Se você está nos visitando, né, pela primeira, segunda vez, mas ainda não preencheu esse cartão, eu gostaria de encorajá-lo a preencher para que nós possamos contactá-lo, possamos conhecê-lo melhor e saber, né, sua intenção em relação à igreja, gostaria de se tornar membro, está nos visitando pela primeira, segunda vez, enfim, para que a gente possa ter um contato. Segundo, gostaria também de convidar aqueles que ainda não participam de uma comunidade missional. Né? O que é comunidade missional? Nós temos grupos, né, de irmãos que se reúnem aqui nas casas durante a semana para poder estudar a palavra do Senhor, ter um momento maior de comunhão, oportunidade de se conhecer melhor, porque aqui, às vezes, no momento de culto, né, os domingos é sempre tão corrido, então, nas comunidades missionais, nós temos a oportunidade de estreitar os laços, né, de nos aproximarmos mais. Então, se você não faz parte ainda de uma comunidade missional, não deixe de nos procurar ao final do culto, a gente vai estar indicando uma comunidade mais próxima da sua casa, ou então, de repente, iniciando uma nova comunidade, quem sabe. Então, não deixem de participar. Outro, Café dos Homens. Então, no próximo sábado, dia 29 de junho, nós teremos o café da manhã dos homens. Já tem um tempinho, né, que não acontece, mas no próximo sábado, né, nós teremos esse evento. Você que é homem, faz parte da nossa igreja, né, está convidado a participar desse café. Caso você queira também convidar alguém de fora, algum amigo, de repente um parente, para poder participar também desse momento, será muito bem-vindo. Não deixe de participar. E para aquelas pessoas, né, hoje mesmo, né, a irmã Maria Fernanda estava perguntando sobre classes de novos membros. No próximo domingo, nós teremos um encontro que é o chamado capítulo 1, onde a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento da igreja, um pouquinho sobre a teologia, a história da igreja, o conselho, o pastor. Então, é apresentado, né, um raio-x da igreja, nesse momento, no capítulo 1. É às 5h30? 5h30 da tarde, né? Então, às 5h30 da tarde, um pouquinho antes, né, do início do culto. Então, se você quer se tornar membro, ou está pensando, né, se torna-se membro ou não, então venha participar desse encontro, né, no próximo domingo, às 5h30 da tarde, com o pastor Cristiano, tá, no próximo domingo. E depois, nos 2 domingos subsequentes, no dia 7 e 14, nós teremos a classe de novos membros. Então, se você gostaria de se tornar membro, então essa é a oportunidade. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. Nós faremos a leitura do Salmo de número 100. Diz assim o Salmo: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Então, vamos continuar adorando ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a tua mão nos guarda, ela nos sustenta e é nisso que nós confiamos, Senhor. Que a cada dia o Senhor nos ensine a ser mais dependente do Senhor. Que possamos confiar mais e mais em Ti, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que possamos, Senhor Deus, compreender aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Que possamos estar inteiros, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. Que nenhum tipo de preocupação ou distração
seja uma prioridade, Senhor Deus, nas nossas vidas, nesses minutos que estaremos aqui ouvindo a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a liberdade de Te adorar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a liberdade de poder expressar ao Senhor quanto nós Te amamos. Podemos expressar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao Senhor. Por isso nós pedimos, receba, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças aqui à frente, a gente vai orar novamente. Você pode se assentar, enquanto os professores se organizam ali para levar as crianças. Se por acaso você não fez o cadastro do seu filho, o check-in ali na frente, agora a nossa mesa de credenciamento das crianças não está mais lá no anexo, mas aqui na frente. Então, corre ali, se ainda não fez o cadastro, faça. Se você já fez, apenas faça ali a confirmação, imprime a etiqueta, que é muito importante para o controle. A gente está com um número um pouco reduzido de crianças hoje, em relação ao habitual, mas mesmo assim é importante para a gente ter o controle e garantir a segurança das crianças. Tá certo? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar pelas crianças. Pai querido, nós Te louvamos pela vida de cada um desses pequeninos, Senhor Deus. Somos gratos ao Senhor pela vida deles, somos gratos ao Senhor porque essa igreja, Senhor Deus, é uma igreja que tem muitas crianças e nós somos gratos ao Senhor por isso. Para nós é um privilégio, Senhor Deus, poder servir a cada uma delas, Senhor. Então, por isso nós pedimos que o Senhor esteja com elas nesse momento de culto que elas terão, no momento que elas ouvirão a Tua palavra, que elas sejam, Senhor Deus, despertadas pelo Senhor para compreender o Teu Evangelho. Te agradecemos por cada um que serve ali no Ministério Infantil, que eles possam ser instrumentos Teus para ministrar ao coração, a vida, Senhor Deus, de cada uma dessas crianças. Mas nós te pedimos que a Tua bênção, Senhor Deus, esteja sobre elas em todos os momentos, Senhor Deus, das suas vidas. Que elas possam caminhar contigo, conhecer o Senhor e amar ao Senhor acima de todas as coisas. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. As crianças vão lá para o culto infantil. Esperar as crianças saírem. Gabriel vai anotar, Gabriel? Irmãos, nós estamos aí na 4ª semana dessa série de mensagens que nós intitulamos como Jesus antes de Cristo. Se você estiver aqui pela primeira vez, desde que a gente começou essa série, você pode estranhar um pouco. Mas como assim Jesus antes de Cristo? Nós entendemos que a Bíblia ela não é uma série de histórias desconexas, mas ela é um livro que conta uma única história, a história de Jesus. E de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro da Bíblia. Tudo sobre Jesus. Todas as pessoas, todas as narrativas, todas as histórias apontam para uma única pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E na semana passada nós falamos sobre um homem chamado Abraão. Ele foi conhecido como o pai da fé. E nós aprendemos que Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus para ir para um lugar onde ele não conhecia. Ele apenas creu em quem estava chamando, quem estava enviando, mesmo sem saber para onde ele estava indo. E isso foi suficiente para ele. Ele obedeceu a Deus. Esse foi o exemplo de fé de Abraão. Mas nós aprendemos também que Abraão, a nossa fé não está firmada em Abraão, mas que existe um Abraão melhor e verdadeiro, que também atendeu o chamado do Pai, se lançando no vazio para ser o nosso Salvador. A história de Abraão não fala dele mesmo, mas aponta para Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar sobre um outro episódio que envolve o Abraão, mas que também está ligado à vida do seu filho Isaque. E a gente vai aprender um pouco sobre esse momento na vida desse pai e desse filho e como nós podemos enxergar Jesus nessa história. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela aí, em Gênesis, na verdade, Gênesis 22, isso mesmo, a partir do versículo 1 até o versículo 13, o texto também vai ser projetado na mesma versão que eu vou estar lendo. Então, eu peço você,
se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura da Bíblia. A palavra de Deus diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Por que não me negou o seu filho, o seu único filho? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Você pode se assentar nesse momento. Eu li mais um versículo além do que foi projetado ali. E como nós estávamos falando, hoje nós estamos vendo um episódio de um momento crucial na vida de Abraão e do seu filho Isaque. Antes da gente entrar um pouco melhor na história, ou falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no fato narrado aqui, no fato que aconteceu e foi narrado aqui, eu queria que você entendesse um pouco como se deu o nascimento de Isaque. Se você estava aqui na semana passada, a gente citou rapidamente um pouco sobre o nascimento de Isaque. Abraão, ele tinha 75 anos quando recebeu a promessa de Deus que seria pai. Além do fato dele ter 75 anos quando ele recebeu a promessa de Deus, a sua esposa, Sara, era estéril. Segundo, o que já era impossível aos olhos humanos ficou ainda pior. O milagre não foi instantâneo na vida de Abraão. Deus fez Abraão esperar por 25 anos. E como nós falamos, a espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida. A espera é algo que é muito difícil. Nós vemos hoje a sociedade com crise de ansiedade. As pessoas são ansiosas por natureza. Então ele recebeu uma promessa e teve que aguardar por 25 anos para que ela se cumprisse. E durante esse tempo, durante essa disciplina da espera, Abraão, ele vacilou. Abraão, ele não confiou naquilo que Deus havia prometido a ele, embora anteriormente Abraão tivesse demonstrado uma fé enorme em Deus, quando ele obedeceu o chamado de Deus para ir para um lugar onde Deus ainda iria indicar. Abraão deixou os seus parentes, a sua terra, e confiou em Deus. Apesar disso, após confiar em Deus, durante esses 25 anos de espera pela vinda do seu filho,
Abraão, ele vacilou. Ele teve relações com uma de suas empregadas, que engravidou e deu um filho a ele chamado Ismael. Aí você vai ver Deus falando, se referindo a Isaac como o único filho de Abraão. Porque, na verdade, o filho que Deus deu a Abraão, o filho prometido a Abraão, era Isaac. Não era Ismael o filho da promessa, mas Abraão. Talvez você não saiba, mas a título de curiosidade, de Ismael veio a nação, o povo palestino, e de Isaac veio o povo de Israel. Então, muitos dos conflitos que tem até hoje não surgiram por questões políticas do tempo presente, mas existe desde essa época. Tá? A raiz de todos esses problemas que nós vemos começa aqui, nesse fato, na vida de Abraão. E ele teve um filho com uma de suas empregadas chamada Ismael. Abraão quis se intrometer no trabalho de Deus. Assim como Deus chamou para uma terra e não deu os detalhes de como era a terra e nem tudo o que aconteceria nesse percurso até essa terra onde ele chamou, Deus prometeu um filho a Abraão, mas não deu os detalhes de quando e como Isaac nasceria. Era apenas para Abraão confiar em Deus, sabendo que o filho viria. E depois dessa longa espera, a fé de Abraão ela é testada, após essa espera, e a fé de Abraão ser testada por 25 anos, Abraão é provado de forma ainda mais profunda após receber o seu filho Isaac. Após o cumprimento da promessa de Deus com a vinda do seu filho Isaac, apesar da desobediência, apesar dessa fé vacilante de Abraão, durante esse período, Deus ele cumpre a sua promessa, Deus é fiel a Abraão, apesar desse seu momento de infidelidade. E após o nascimento de Abraão, de Isaac, Abraão ele é testado novamente, ainda de forma mais profunda. Deus sabia que o plano de salvação só poderia se cumprir caso Abraão confiasse plenamente nele. Deus tinha que deixar claro que Abraão faria tudo que ele pedisse. Deus tinha que deixar claro que Abraão tinha que obedecer a Deus incondicionalmente, para que o plano de redenção prosseguisse através de Abraão. A forma de cultuar a Deus naquela época era através de sacrifícios, como presentes dados a Deus, mas não que Deus precisasse desses presentes, mas que esses animais que eram sacrificados precisavam ter determinadas características, como nenhum defeito, nenhuma mancha, e ser sacrificado apontando para Jesus Cristo, que seria o Cordeiro perfeito que seria sacrificado por nós. Como nós falamos, as pessoas no Antigo Testamento, elas não eram salvas por obediência à lei, ou pelo poder daquele sacrifício, mas elas eram salvas da mesma forma que nós somos salvos, por crer em Jesus Cristo. A diferença é cronológica. Nós cremos no Jesus que já veio e vai voltar. Eles criam no Jesus que viria. Por isso a necessidade daquele ritual, apontando para Jesus Cristo, para que as pessoas daquela época entendessem e crescem que Deus enviaria o Cristo que seria o sacrifício perfeito por elas. E confiando nisso, Deus salvava aquelas pessoas. Por isso era necessário aquele ritual. Só que Deus fala o seguinte para Abraão: Abraão, você vai prestar culto. Abraão, beleza, normal, é o que eu faço. Sempre. Abraão era um homem de fé. Era um homem que já tinha provado, experimentado os milagres de Deus. Um homem que tinha experimentado os milagres de Deus diante da sua obediência e também a providência de Deus, apesar da sua desobediência. E Abraão, beleza, vou oferecer sacrifício ao Senhor. Só que Deus fala, só que tem uma diferença. Não vai ser um carneiro que vai ser sacrificado. Eu quero que você sacrifique o seu próprio filho, Isaac. Esse é o único relato na história que nós vemos Deus pedindo sacrifício humano a alguém. O único momento na história bíblica que nós vemos Deus fazendo isso. Deus não quis uma cabra, nem um cordeiro, mas quis o seu filho Isaac. Só que Isaac, além de filho de Abraão, era o filho
aquele que Deus prometeu, que disse que através desse filho viria uma grande descendência. Como Deus poderia querer algo tão terrível? Abraão não entendeu exatamente o que Deus queria, mas ele conhecia a promessa de Deus. Era algo terrível, além de ser algo terrível, que Deus tinha pedido a Abraão sacrificar o seu filho, colocava uma certa confusão, porque era como se Deus estivesse contrariando a sua própria promessa. Porque Abraão, ele erra, ele vacila, ele tem um outro filho com uma outra mulher que não era sua esposa. Deus fala para ele que aquele não era o filho prometido, que Deus enviaria, não era Ismael, mas era Isaque. Deus cumpre a promessa, e era necessário que viesse Isaque para que um grande povo, uma grande descendência viesse através dele, e depois Deus pede para sacrificar. Só que Abraão conhecia Deus, ele sabia quem Deus era, que Deus era o seu pai e que Deus o amava. Mesmo sem entender, ele preferiu confiar em quem Deus é. Ele confiou no caráter de Deus. E essa é a certeza que eu e você precisamos ter em todo momento. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Nós devemos confiar em quem Deus é, nos seus atributos. Um Deus que é poderoso, um Deus que é gracioso, um Deus que é santo, que é justo, um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que não nos desampara, um Deus que nos protege, e um Deus que prometeu que enviaria seu filho, que enviou seu filho, e que prometeu que ele vai voltar um dia para acabar com todo o mal e que nós viveremos eternamente com ele. Então Abraão conhecia e confiava em Deus, já tinha vivido experiências profundas com Deus, onde a sua fé havia sido testada e ele havia aprendido uma lição. Quando nós conhecemos e confiamos em Deus, nós não precisamos saber de todas as respostas, apenas temos a certeza que os detalhes vão se encaixar, porque nós sabemos o final. Deus já tinha apontado para ele o final. Deus já tinha falado que o propósito dele na vida de Abraão era que através dele viesse uma grande descendência. Deus estava formando através dele um novo povo para ele. E Deus pediu algo a Abraão que aparentemente contrariava ou entrava em choque com esse plano que Deus havia prometido. Abraão não sabia exatamente o que Deus ia fazer com aquele pedido, mas ele confiou em Deus porque ele sabia o final. Ele sabia da promessa de Deus. E nós, meus irmãos, temos a tendência de querer todas as respostas, todos os detalhes, mesmo tendo a direção, mesmo sabendo o que Deus quer. E às vezes isso pode ser uma demonstração de falta de confiança em Deus. Deus, em sua palavra, Ele revela a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos a tendência de questionar, de saber exatamente como proceder, como lidar em várias áreas da nossa vida, mas nós demonstramos sempre uma falta de confiança no Senhor. E achamos algumas razões para desobedecer a Deus que são fruto dessa nossa falta de confiança. E diante disso, Abraão, ele chama seu filho Isaque para subir o monte para o sacrifício. Imagine a dor, imagine o que Abraão viveu nesse momento. Você que é pai, você que é mãe, imagine você se dirigindo ao seu filho e chamando para subir ao monte, para ser sacrificado, sem poder dizer exatamente o que iria acontecer. E Isaque confiou. Isaque obedeceu ao seu pai. Obedeceu ao chamado do seu pai para subir ao monte. Não sabia o que ia acontecer no meio da história, mas sabia
o final. Então Deus permitiu que Abraão subisse até aquele monte, até o alto daquele monte, e ele parte em viagem, em direção a esse monte, juntamente com seu filho e mais 2 dos seus empregados. Após 3 dias de viagem, já próximo ao local do sacrifício, Abraão pede para que aqueles 2 empregados ficassem ali naquele ponto da viagem, naquele trecho do caminho. Já estava perto, eles já estavam bem próximo, não era necessário mais muitas horas de viagem, muito tempo de viagem, mas chegou a um ponto de distância onde aqueles empregados poderiam ficar e Abraão poderia ir com Isaque, sozinho, para o local do sacrifício. Dali em diante, Abraão avançaria até o destino somente com Isaque. Mas acontece algo interessante. Quando Abraão conversa com aqueles empregados e fala com eles. Abraão fala o seguinte: fiquem aqui com o jumento, com o animal que serviu de transporte para eles. Fiquem aqui com o jumento, porque eu e meu filho vamos adorar e voltaremos. Ele não falou, voltarei. Ele falou, voltaremos. Aí você pode pensar, Abraão estava mentindo, ou ele estava tentando enganar Isaque, ou não assustar Isaque, não deixar Isaque atormentado. Porque se ele fala assim, ó, fica aqui que eu volto depois. Isaque poderia ficar atormentado, você pode imaginar isso. Mas quando a gente olha lá para o livro, para a carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 19, nós vamos ver o seguinte. Versículo 11. Pela fé... Calma aí. 17, desculpa. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhes tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Como nós vemos aqui em Hebreus, quando Abraão fala voltaremos, não era simplesmente uma tentativa de amenizar a situação, não era simplesmente uma tentativa de não aterrorizar seu filho Isaque, mas era a confiança de que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, ele conhecia o seu Deus e sabia que o seu Deus poderia trazer o seu filho de volta à vida, como nós vimos aqui em Hebreus 11. Ele levou em consideração quem Deus era e o que ele poderia fazer. Abraão, com certeza, não recebeu de forma tranquila essa ordem de Deus. Ele não ficou aterrorizado, com certeza ele ficou aterrorizado, ele sentiu medo. Mas quando ele ouviu isso de Deus, o desespero foi aplacado pela certeza de quem Deus é, como nós vimos aqui, Abraão, no versículo 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E isso foi suficiente para Abraão obedecer. Isso foi suficiente para ele confiar em Deus, ter fé em Deus, obedecendo a Ele. Ele cria que Deus iria fazer algo e conhecia Deus de forma suficiente para saber que Ele tinha poder até mesmo para ressuscitar Isaque. Deus havia feito uma promessa a Abraão que envolvia seu filho Isaque e sabia que Isaque deveria ter filhos também, para que isso se cumprisse. Então ele sabia que Isaque ainda estava novo demais para morrer. Mas o interessante
é que a certeza de que Isaac não poderia morrer naquele momento não fez com que Abraão desobedecesse a Deus. Porque ele falou o seguinte: Deus me fez uma promessa. Para essa promessa se cumprir, não só eu preciso ter um filho, não só eu preciso ter Isaac, mas Isaac também precisa me dar netos. Isaac também precisa ter filhos. Isaac está jovem demais, então o que Deus está me pedindo é uma loucura. Logo, eu não vou obedecer a Deus, até mesmo para que o que Deus me prometeu seja cumprido. Abraão, ele teria uma desculpa louvável para desobedecer a Deus. Não somente o fato de que Isaac era seu filho, que ele não poderia matar o seu próprio filho, mas também jogar na cara de Deus aquilo que Deus havia prometido a ele. Falar: ó, Senhor, eu não vou obedecer. O Senhor está se contradizendo. Porque o que o Senhor me prometeu, para o cumprimento daquilo que o Senhor me prometeu, Isaac está muito novo. Ele não pode morrer nesse momento. O Senhor promete uma descendência a partir de Isaac agora, quer que eu mate? De jeito nenhum. Eu não vou matá-lo. Abraão poderia ter tido essa atitude. De certa forma, seria louvável da parte dele aos olhos humanos. Abraão obedeceu, ele não foi condicionado pela circunstância, mas guiado pela promessa, onde Deus havia revelado para ele o quê? O fim da história. Fé não é um pensamento positivo de que Deus vai realizar exatamente aquilo que você quer, mas é uma obediência incondicional a Deus, independente daquilo que eu quero, independente daquilo que você quer. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo naquilo que eu quero que Deus realize para mim. Fé é uma obediência incondicional a Deus, independente de qualquer circunstância, independente da minha vontade, porque eu creio em quem Deus é e sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Fé é obedecer, mesmo que eu tenha 1000 razões para desobedecer. Foi isso que Abraão fez. Somos especialistas em conseguir razões nobres, entre aspas, para desobedecer a Deus. E usamos aquelas coisas que são mais importantes para a gente, como trabalho, família, saúde. Abraão obedeceu porque sabia que a promessa de Deus para a vida dele não estava baseada na realização dos seus sonhos pessoais, mas que ele seria abençoado por fazer parte do plano de Deus para a redenção do mundo. O que isso se aplica a nós? Como a fé de Abraão e de Isaac se aplica a nós? Quando Deus nos abençoa, irmãos, Ele nos abençoa para que o plano eterno dele de redenção da humanidade seja canalizado através da bênção que Ele nos deu. Ou seja, Ele quer que você seja alguém abençoado, mas que você seja também um abençoador. Se Deus te abençoou em família, se Ele te deu uma família abençoada, Ele quer que a sua família seja uma família que abençoe outras famílias. Se Ele te deu um bom emprego, é para que você seja uma bênção naquele emprego. Se Ele te deu um emprego que você não acha um emprego ideal, ainda assim foi Deus que te deu e Ele quer que você seja uma bênção através desse emprego que você tem. Se Deus te deu talentos, não foi simplesmente para fazer você alguém conhecido, famoso, por causa dos seus talentos, mas por conta da bênção que Ele te deu. Sim, os seus talentos podem trazer para você um bom emprego, uma boa remuneração, mas também para que esses talentos abençoem outras vidas. Se Deus te deu saúde, não é simplesmente para você ser o cara, a mulher mais saudável do mundo, mas para que você use dessa saúde para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Se Deus te deu dinheiro, não é simplesmente para você ser uma pessoa rica, mas para você também ser uma pessoa generosa. Você desfrutar do privilégio da generosidade. Eu sei que isso é difícil,
especialmente em tempos de crise, como esse que nosso país vive. Algumas coisas estão melhorando, mas ainda há muita dificuldade, há muito problema. Mas essa história de Isaac, que é descrita em Gênesis 22, que é citada novamente na carta aos Hebreus, ela é escrita aos Hebreus, ela é citada, na verdade, pelo autor aos Hebreus, para animar um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, convertidos ao evangelho, que estavam passando por crise. Existia um grupo de crentes judeus de origem judaica, judeus que conheceram o evangelho, que passavam por um momento de crise, e o autor aos Hebreus, ele escreve o exemplo de pessoas de fé. Ele cita Abraão e Isaque para encorajar, para animar essas pessoas. Então, o que nós podemos aprender? O que nós podemos tirar de lição disso? Que da mesma forma que aqueles irmãos hebreus foram encorajados e animados diante de suas aflições, diante de suas crises, eles foram encorajados e animados com a história de Abraão e Isaque. Eu e você também somos encorajados e animados diante dessa história. A história não conta apenas da obediência de Abraão, mas ele conta também da obediência de Isaque. Isaque permaneceu obediente até mesmo quando seu pai estava com a faca empunhada para lhe matar. Isaque, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Isaque foi criado pelo seu pai nos caminhos do Senhor. Ele sabia como se dava o culto a Deus. Ele via que tinham todos os elementos para o culto, mas faltava algo essencial, que era o cordeiro, um animal para ser sacrificado. E ele perguntava ao seu pai: pai, onde está o animal, onde está o cordeiro? O seu pai respondeu para ele: Deus proverá. Isaque continuou caminhando. Isaque foi amarrado no meio da lenha, no meio da madeira, para ser sacrificado. E ele perguntou e seu pai disse: Deus proverá. Isaque viu seu pai com a faca empunhada para lhe matar. O que é ter fé? Olhando para a vida desse pai e desse filho. É obedecer a Deus, como nós falamos, mesmo que você tenha 1000 razões para desobedecê-la. Por isso, a verdadeira fé, ela produz 3 coisas: obediência, desapego às coisas passageiras e certeza das promessas de Deus. O que Deus promete? Deus nos promete o perdão, Deus nos promete adotar como seus filhos, Deus nos promete nos dar o Espírito Santo dele, Deus também nos promete bênçãos, mas o Senhor, ele também nos promete a volta de Jesus, a ressurreição e a vida eterna. Essas são as promessas de Deus para nós. Mas às vezes nós não vivemos de acordo com o fato de que Deus nos prometeu todas essas coisas, que Ele vai voltar um dia e que nós não vamos viver nesse mundo onde as coisas perecem e acabam, mas que viveremos eternamente com o nosso Criador. Sabemos o final da história, meus irmãos, quando nós conhecemos a promessa de Deus. Mas nós não temos todas as respostas e detalhes que estarão no meio do caminho. O que nós precisamos, então? Nós precisamos apenas obedecer. Isaque perguntou ao seu pai onde estava o cordeiro a ser sacrificado. O seu pai não deu detalhes, mas ele confiou porque conhecia o seu pai. Assim como Abraão conhecia Deus, o seu pai, Isaque também conhecia o seu pai Abraão. A única resposta que Abraão dava a Isaque era: Deus proverá. As dificuldades vêm, os problemas vêm, e às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou, e nós fraquejamos a nossa fé, porque estamos mais preocupados com o meio da história do que termos a certeza do final da história. Porque a maior promessa que Deus nos dá é a volta do seu Filho e a vida eterna.
Então, quando nós desobedecemos a Deus no meio da história, estamos só revelando o quanto nós somos incrédulos. Deus nos diz como viver a vida a partir da sua palavra. Deus nos ensina que nós devemos resistir à tentação de viver uma vida diferente da vida que Ele nos manda viver. Mas nós não confiamos que a obediência a Deus vale a pena. Queremos os detalhes e esquecemos da certeza do final perfeito que Deus tem para os seus filhos. A palavra de Deus nos diz a forma como nós devemos lidar com tudo na vida. A forma como nós devemos lidar, cuidar da nossa família. A forma como nós devemos criar os nossos filhos. A nossa vida conjugal, como ela deve ser. Deus fala a respeito da sexualidade, partindo do princípio que Ele nos criou, que Ele que criou todas as coisas, a forma como nós devemos lidar com o dinheiro, vocação, profissão, igreja, mas ainda assim nós insistimos em não confiar em Deus. Cedemos aos apelos terrenos, ao invés de confiar na certeza divina. O pastor Tim Keller postou, alguns meses atrás, algo interessante, que ele disse o seguinte: você estuda as Escrituras? Mais importante, você deixa as Escrituras estudar você? A nossa fé é desenvolvida na medida que nós conhecemos mais a Deus e na medida que nós conhecemos a Deus e confiamos nele. E só podemos conhecer a Deus através da sua palavra, não há outra forma. Só que conhecer a palavra de Deus e estudá-la não basta, nós precisamos, ao mesmo tempo, nos submeter, sermos examinados pela palavra de Deus também, como disse Tim Keller. Irmãos, a Bíblia ela não é uma série de histórias desconexas. A história de Abraão, nem a história de Isaac, apontava para eles mesmos. Há um Isaac maior e verdadeiro, que também foi obediente até o fim, que enquanto Isaac subiu ao monte levando a madeira nas costas para ser sacrificado, mas não foi sacrificado, o Isaac melhor e verdadeiro também subiu ao monte, carregando a madeira que seria o instrumento para o seu sacrifício, mas foi sacrificado. E foi sacrificado por mim e por você. É por causa do Isaac melhor e verdadeiro que nós devemos obedecer. Ele obedeceu ao Pai, se sacrificou por nós e ressuscitou. Ele foi sacrificado pelo seu pai, subiu ao monte carregando a madeira, assim como Isaac. Mas Isaac não foi sacrificado, mas o Isaac melhor e verdadeiro, Jesus Cristo. Ele sobe ao monte com essa madeira, instrumento do seu sacrifício, e é sacrificado. E nós obedecemos a Deus baseado na confiança que nós temos nele. No texto de Hebreus 11, um pouco antes do autor aos Hebreus falar do exemplo de Abraão e Isaac, ele escreveu o seguinte: todos estes, apresentando essas pessoas que ele vai citar, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma oportunidade, uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhe preparou uma cidade.
Deus não se envergonhou de ser chamado Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Deus não se envergonhou de ser chamado Deus dessas pessoas. Não porque essas pessoas eram perfeitas. Como nós vimos, Abraão ele errou. Ele demonstrou uma falta de confiança em Deus em dado momento da sua vida. Mas Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles, porque eles confiaram na promessa de Deus, mesmo sem entrarem na terra que Deus tinha prometido. Eles foram parte do plano, eles foram parte do propósito de Deus, mas eles não conheceram aquela terra que Deus tinha prometido a eles, mas confiaram que viveriam na Israel celestial, na eternidade, na cidade que Deus tinha prometido para eles na eternidade. Abraão não viu o cumprimento de toda a promessa aqui na terra, nem mesmo Isaac, mas eles morreram com essa certeza. O verdadeiro cristão não é exatamente aquilo que experimenta, aquilo que ele espera aqui na terra, mas é aquele que morre na certeza que viverá tudo que Deus prometeu na eternidade. Mas enquanto vive aqui na terra, segue obedecendo a Deus, segue fazendo a vontade de Deus, porque entende que através da obediência, através do serviço a Deus, nós estamos cooperando para o plano redentor de Deus aqui na terra, com a certeza também que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu não estou falando que a vida cristã é um eterno martírio, que a vida cristã é uma vida somente de sofrimento e que obedecer a Deus vai sempre nos custar alto demais. O que eu estou falando para você é que nós devemos obedecer a Deus mesmo que isso nos custe alto demais. Eu não estou falando que Deus não vai nos abençoar. Não estou falando que Deus não vai nos proporcionar uma vida plena e abundante aqui na terra. O que eu estou falando é que a obediência está acima de qualquer tipo de satisfação terrena. Que a obediência, ela deve ter a obediência a Deus deve ser a prioridade na nossa vida, apesar de qualquer circunstância. Porque nós confiamos, não exatamente naquilo que Abraão fez, naquilo que Isaac fez, mas confiamos no Cristo, que de fato fez aquilo que Abraão não precisou fazer, no Deus que fez aquilo que Abraão não precisou fazer, no Cristo que morreu a morte que Isaac não precisou morrer. Mas o melhor disso tudo é que a morte não venceu Jesus. Apesar de ser sacrificado, apesar de ser enviado pelo seu Pai para ser sacrificado por mim, por você, Jesus ele vence a morte. No terceiro dia ele ressuscita e nos promete que um dia nós também ressuscitaremos com ele. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pelo teu amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tua maravilhosa graça. E louvamos o teu nome porque Jesus Cristo, teu Filho, foi sacrifício por nós. Senhor, quando nós olhamos, Senhor Deus, para essa passagem na vida de Abraão e de Isaac, e nós tentamos nos colocar no lugar desse pai, desse filho, nós vemos o tamanho, Senhor Deus, desse desafio. Nós vemos, Senhor Deus, o tamanho, Senhor Deus, desse desafio, da obediência, Senhor Deus, de Abraão, da confiança de Abraão. Mas nós vemos que o propósito do Senhor era muito maior. Era muito mais do que simplesmente provar a fé de Abraão, mas mostrar, não só para eles, mas para nós também, aquilo que o Senhor fez por nós. O tamanho, Senhor Deus, da demonstração do teu amor por nós. Que o Senhor enviou o Isaac melhor e verdadeiro, Jesus Cristo, para subir ao monte com o madeiro. Mas diferente de Isaac, que não foi sacrificado, o Senhor permitiu que Jesus Cristo fosse sacrificado por cada um de nós.
Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, se porventura há alguém aqui que ainda não conhece o Teu Evangelho, que não conhecia ainda essa mensagem, que ainda não compreendia, Senhor Deus, o tamanho, a dimensão do Seu amor por nós, pecadores, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, e que o Senhor leve essas pessoas a compreender o Teu Evangelho, o Teu amor e a Tua graça. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, queridos, nós passaremos agora um momento de dízimos. Eu gostaria de, antes ler um texto com os irmãos, está em 1 Reis, capítulo 17, diz assim, a partir do versículo 9, Deus falando para Elias, né? Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele lhe gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até aí. É interessante porque nós vemos que era um tempo de escassez e, no entanto, quando a mulher ouviu o homem de Deus falar, né, ela fez a entrega. Quando o homem de Deus pediu, ela entregou, sabendo que Deus, confiando que Deus entraria com provisão. A dinâmica do reino é uma dinâmica de entrega, né? A gente ouviu o pastor Cristiano mencionando sobre Abraão entregando seu filho. Eu estava no culto em que o pastor Jay, quando ele veio servir, a primeira igreja onde ele serviu aqui no Brasil, o pastor Jay foi apresentado e o pastor da sua igreja veio ao Brasil, o pastor Chen, e ele disse para aquela igreja, né, na ocasião, que eles estavam ofertando do seu melhor para aquela igreja, né, onde o pastor Jay estava servindo. Hoje eu vendo aqui os irmãos, né, da CBM, né, da Comunidade Batista de Macaé, né, e me veio isso à mente, né, que eu tenho certeza que eles ofertaram do seu melhor ao ceder seu pastor para que viesse servir na Igreja do Redentor. Então, que nesse momento a gente possa se aproximar, né, do gasofilácio, do altar, para ofertar, sabendo que a gente está entregando ao Senhor aquilo que não vai nos faltar, porque tudo que temos veio do Senhor. E Ele é fiel para entrar com provisão em nossas vidas. Amém? Então, que a gente possa vir ao Senhor, vir ao altar com o coração grato ao Senhor. Vamos fechar nossos olhos e orar por esse momento. Deus amado, nós te agradecemos por Tua bondade e misericórdia, porque sabemos que tudo o que temos, Deus, veio das Tuas mãos. Pai amado, te pedimos que nesse momento o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que participará desse momento. Deus, que seja um momento de participar com senso de privilégio, Deus, sabendo que somos alvo da Tua graça, porque tudo que temos, tudo que possuímos, Deus, é dádiva vinda de Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, Deus. Amém. Aqueles que nos convidam, sintam-se à vontade para poder participar ou não, é um momento de culto dos membros da nossa igreja. Irmãos, a gente está encerrando o nosso culto. Queria mais uma vez agradecer a presença de cada um que está nos visitando, agradecer a presença de todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembrar novamente, você que ainda não é membro da Igreja do Redentor, na próxima semana nós teremos o capítulo 1, que é um encontro um pouco mais rápido, que a gente fala abertamente sobre a igreja, e depois nós temos a classe de novos membros. Então, é uma oportunidade de você conhecer um pouco melhor a estrutura. A classe de novos membros
é no dia 7 de julho, tá? São 2 encontros. Mas na semana que vem a gente vai ter essa apresentação do capítulo 1. Se você tem intenção de fazer a classe de novos membros, é muito importante, é muito interessante que você participe também do capítulo 1, tá bom? Então, não falte. Vamos orar, vamos encerrar o culto nessa noite. Pai, nós louvamos ao Senhor porque nós temos o privilégio de ser igreja, de estarmos juntos, Senhor Deus, para cultuar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que veio aqui nessa noite e te pedimos que o Senhor nos leve em segurança, em paz até as nossas casas. Que possamos ter uma noite debaixo da Tua provisão, debaixo da Tua proteção e que a Tua palavra continue falando aos nossos corações e que sejamos praticantes de tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor. E que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós aqui e também sobre o Teu povo espalhado por toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém, amém. Que Deus te abençoe. Só uma coisa que eu esqueci, se você já fez a classe de novos membros e ainda não foi anunciado como membro, a gente precisa marcar de conversar. É uma conversa muito rápida, mas a gente precisa ter essa conversa final. Você pode me procurar, ou então procurar a Jéssica, que está ali, tá? Procure a Jéssica, agende um horário, ou durante a semana, ou no domingo, para a gente estar batendo um papo, tá bom? Que Deus te abençoe e até a semana que vem.